Você sabe quem foi o primeiro bispo de Braga? Hoje eu vou te contar a história de São Pedro de Rates. Essa história começa com Santiago, né? Conhecido mais tarde como Santiago Matamoros, né? É Santiago Maior, é um dos apóstolos de Cristo. Ele teria vindo para a Península Ibérica, né? Para catequizar os povos pagãos aqui da região. O primeiro local que ele vai é em Saragoça, na Espanha. E lá ele teria visto Nossa Senhora em cima de um pilar. Tanto que a igreja, a catedral lá de Saragoça é de Nossa Senhora do Pilar, que é uma beleza. Depois ele veio a Braga, Guimarães, e quando esteve aqui em Braga, ele teria ordenado Pedro, não o São Pedro, evidentemente, né? O Pedro conhecido como Pedro de Rates, como primeiro bispo de Braga, isso no ano 45. E, enfim, voltou para a Palestina e lá foi morto, foi decapitado. Séculos mais tarde, o seu corpo vai ser achado em Santiago de Compostela, onde tem um culto grande da Península Ibérica, em que as pessoas fazem a caminhada para Santiago de Compostela. O Pedro, então, no ano 45, ele é ordenado como o primeiro bispo de Braga. E ele começa a catequizar os povos aqui da região e ele teria convertido uma princesa pagã e que o pai ficou possesso com aquela conversão e começa a persegui-lo. E ele foge para Rates. Rates é uma localidade junto aqui de Braga e perto de Póvoa de Varzim. E quando ele chega lá, ele acaba sendo morto. Ele é morto em torno do ano 60 e, enfim, isso cai no esquecimento. Anos mais tarde, lá pelo século X, um eremita, Félix, ele era muito perseguido pelos pais porque ele era pescador e não conseguia nunca pegar os peixes. Ele resolve subir a um monte. E de lá de cima desse monte, ele começa a observar umas luzes e ele resolve verificar o que havia lá e descobre o corpo de Pedro de Rates, né? A localidade é Rates. E, enfim, e dá uma sepultura digna ao Rates, que é canonizado. E essa canonização, essa descoberta do túmulo do Pedro, foi fundamental para que Braga tivesse a primazia, né, da igreja na Península Ibérica, né? O arcebispo de Braga, ele é o arcebispo primaz da Espanha, da Península Ibérica, né? E o culto de Pedro de Rates teria ajudado muito nisso. É muito interessante porque tem um paralelo com a história de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela também, quer dizer, esse Compostela é campo de estrelas, enfim, que teria sido observado que as estrelas estavam iluminando aquele local e descobrem, um eremita chamado Pelágio descobre o túmulo de Santiago e aí chama-se Santiago de Campo das Estrelas, Santiago de Compostela. A história de Pedro de Rates é muito parecida. O eremita, que é o São Félix, ele observa do alto de um monte, observa aquela luminosidade e vai lá e descobre o túmulo dele. Muito bem. Ele é sepultado na igrejinha lá de Rates, é uma igreja românica maravilhosa. Essa igreja, você vê todas as características da igreja românica, que é a igreja robusta, né, que se assemelha a quase a um forte, né? A igreja românica tem essa característica. E ela estava assentada sobre igreja anterior, uma igreja do período suevo-visigótico. Então, visitar a igreja lá de São Pedro de Rates é muito legal porque você não só tem essa história, como você vai observar. É uma igreja românica, é um dos principais monumentos românicos da Península Ibérica e vai verificar as pilastras que são do período suevo-visigótico. O túmulo de Pedro de Rates esteve nessa igreja até o século XVI, quando foi transferido para a sede de Braga. Então, quando você vai à sede de Braga,
você pode observar o túmulo de São Pedro de Rates, que foi o primeiro bispo de Braga, ordenado por Santiago no ano 45. Se você quiser saber mais sobre a história de Portugal, sobre a cultura de Portugal, sobre o turismo de Portugal, se inscreva no nosso canal. Você vai ter muitas informações relevantes aqui.